Que a graça e a paz de Jesus Cristo possam alcançar você. A mesma graça e a mesma paz que alcançou o coração dos discípulos, lá no Evangelho de João, no capítulo 20, quando eles estavam a portas trancadas, com medo dos judeus, após a morte do Senhor. O texto diz que Jesus aparece no meio deles, dizendo: a paz seja convosco. Que essa mesma paz, no tempo da aflição, no tempo da dor, no tempo do desespero, né, possa alcançar também o seu coração, no tempo da insegurança, no tempo da aflição. Essa mesma paz possa vir sobre você, possa trazer conforto, alento, refrigério ao seu coração. Eu oro para que a palavra do Senhor nesse dia possa ser bálsamo para a tua alma, bálsamo para o teu coração. E ela tem essa função, né? Diz o pastor Ziel Machado, um pastor de São Paulo, de uma comunidade de japoneses, né? de orientais. Ele fala que a função da palavra de Deus é consolar os abatidos. Então, se você está abatido, que a palavra possa consolar você, mas ele também fala que a palavra tem a função de abater os consolados. Então, se você está muito bem, muito tranquilo, muito descansado, que a palavra de Deus te confronte hoje, que ela possa trazer, né, confronto ao teu coração, para levar você a andar nos caminhos de vida que o Senhor tem preparado para cada um de nós. Bom, nos últimos encontros nossos, nós temos falado aqui sobre os atributos de Deus. E é tão importante falarmos sobre isso, porque nós vivemos em um tempo em que tanta coisa é falada sobre Deus. Eu não sei você, mas às vezes me dá curiosidade e às vezes eu chego em casa cansado depois do dia de trabalho, eu ligo a televisão para ficar ali zapeando o canal, ver se está passando alguma coisa interessante, um jornal, alguma coisa. E às vezes a gente acaba deparando com alguns programas de televisão ali em que as pessoas estão falando sobre Deus, né? E tanta confusão ali sendo feita e campanhas. Eu não quero entrar em muitos detalhes aqui para que de alguma forma a minha boca não seja pega falando o que não deveria falar. Mas às vezes uma imagem tão pejorativa a respeito de Deus é construída, né? Às vezes um Deus que está tão distante daquilo que Ele se propôs a revelar nas Sagradas Escrituras, né? Às vezes a mediação entre nós e Deus sendo feita por um objeto e já não mais pelo Filho de Deus, o Senhor Jesus Cristo. Pessoas que têm, né, mistificado a fé cristã, né? Que têm inserido elementos, até às vezes de outras religiões dentro do segmento cristão, e as pessoas ali enganadas, confundidas, né? Parece que perdidas a respeito da realidade de quem é Deus. E Deus, ele é tão claro a respeito de si, que nós não precisamos ter dúvidas de quem Ele é e nem de como se relacionar com Ele. Deus deixou muito claro o conhecimento dEle sobre nós. Ele disse: eu sou o que sou. E Ele deixou muito claro também os seus atributos e a maneira como nós devemos nos aproximar dEle se realmente queremos ter um relacionamento verdadeiro com Ele. Então, nós temos falado aqui um pouco sobre Deus a fim de esclarecer alguns desses mitos e também estabelecer uma imagem clara a respeito de quem Deus é, a fim de que a nossa adoração seja uma adoração verdadeira. Porque se a adoração está baseada na verdade, então ela vai ser uma adoração verdadeira. Se ela está baseada na mentira, então ela vai ser uma falsa adoração. E a grande verdade é que esse é o grande lance, né, da verdadeira adoração, é que ela expõe a falsa, ela depõe a falsa adoração. E nós já falamos aqui alguns atributos, algumas qualidades de Deus tão maravilhosas, e no dia de hoje eu gostaria de falar com você aqui em cima de 1 João capítulo 4, verso 7, talvez um atributo de Deus assim mais expressivo, talvez assim aquele que a gente assim, mais deve glorificá-lo por ele. Todos são dignos de glória, é claro, mas esse elemento em Deus, esse atributo em Deus é algo sensacional. 1 João 4,7 diz: amados, amemos uns aos outros porque o amor procede de Deus. E aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Deus é amor. Nosso Deus, Ele é um Deus amoroso. A definição de amor é o seu próprio caráter. Agora, eu reconheço que, por causa da forma tão diversa que nós usamos a palavra amor, às vezes é difícil para nós entendermos um pouco o que a Bíblia quer dizer quando ela fala que Deus é um Deus de amor. Não é verdade? Nós significamos a palavra amor de maneiras tão diferentes. A mesma palavra que nós usamos para definir o sentimento que nós temos por pessoas é a mesma palavra que nós usamos para definir a relação que nós temos com objetos. Eu digo assim: eu amo a minha mãe, da mesma forma que eu digo eu amo meu telefone. E é claro que apesar da palavra amor ser usada em contextos diferentes, cada uma delas significa uma relação totalmente distinta, né? Porque
O sentimento que eu tenho por uma pessoa nunca será o sentimento que eu tenho por um objeto. E às vezes, porque nós usamos essa palavra, né, de forma tão distinta, acaba que, sendo a mesma palavra, nós vamos esvaziando ela do seu real significado. E quando nós falamos a respeito de Deus ser amor, nós não conseguimos pegar assim, né, o real sentido. Fora a maneira como a palavra amor foi sendo significada na história, não é verdade? Porque ela já teve tantos significados diferentes. A palavra amor já significou o amor sacro, o amor santo. A palavra amor já significou o amor romântico. A palavra amor já significou o amor erótico. E nos nossos dias a palavra amor já teve até um sentido, e tem um sentido pornográfico, né? Infelizmente, muitas vezes nós vemos o amor sendo retratado, né, dessa maneira esdrúxula, né, nessa maneira tão pejorativa nas músicas, nos segmentos artísticos. O amor é retratado, né, quase que como pegação, quase que como assim, né, a necessidade pelo desejo sexual. Mas será que é dessa forma que a Bíblia quer que a gente entenda Deus como realidade de amor? E é claro que não, né? Diferente da língua portuguesa, o grego tem palavras diferentes para falar sobre amor. E quando o grego vai falar sobre a relação de amor entre amigos, ela fala da relação filéu. Quando o grego queria falar sobre a relação de amor entre o homem e uma mulher no sentido sexual, usava-se a palavra eros. Mas quando ela quer falar sobre o amor do tipo de Deus, ela usa a palavra ágape. Esse é o amor de Deus, um amor incondicional, um amor puro. O amor, é claro, que rege as outras relações amorosas, né? O ágape deve ser o que norteia, né, o crivo, o norte, a base do amor entre amigos. Ele deve ser o que norteia a base do amor eros entre o casal. Mas esse é o amor do tipo de Deus, é o amor que dá sentido, é o amor que dá significado, é o amor que dá propósito. E a gente não tem tempo aqui de aprofundar, minuciar isso, mas se você quer entender o amor de Deus na sua realidade perfeita, você tem que ler 1 Coríntios 13, né? Paulo vai dizer lá, ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se eu não tivesse amor, seria como um prato que soa, como um sino que retine. Né? Ainda que eu tivesse todo o conhecimento, eu tivesse, né, a fé capaz de transportar os montes, ainda que eu entregasse o meu próprio corpo para ser queimado, ele diz, se eu não tivesse amor, nada disso me valeria. Ele diz que o amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta, que o amor jamais se acaba. Ele diz que havendo línguas desaparecerão, o conhecimento passará, em parte conhecemos, em parte profetizamos. Ele diz, mas o que é perfeito vai permanecer. Ele diz que agora vão permanecer 3 coisas, a fé, a esperança e o amor, mas o maior delas é o amor. Deus é a realidade do amor. É essa realidade que dá sentido, propósito a tudo e a todas as coisas. E a gente percebe isso claramente na pessoa de Cristo, quando Ele se deu por mim e por você, esse amor abnegado, sacrificial, que é a essência, o caráter da pessoa de Deus. O nosso Deus é amor. E nós devemos experimentar dessa realidade em Deus, a fim de que possamos viver essa realidade em nós todos os dias. Deixo com você o telefone da paz, 3429-9550, e se Deus quiser, nos encontramos aqui amanhã para continuarmos falando sobre os atributos de Deus. Até lá, Deus te abençoe. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e, se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.